Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos visitantes. Sejam todos bem-vindos. Quando todos nós entendemos que Jesus é o Senhor e o Salvador de nossa vida, quando todos nós entendemos que precisamos viver a nossa vida para Ele, aos pés dEle, isso é apenas o início de nossa nova vida, de nossa vida regenerada, de nossa vida de convertido. Na verdade, nós precisamos crescer no conhecimento do poder e da glória do Senhor. Crescer no conhecimento da palavra do Senhor. E uma das razões por que é que precisamos crescer é para que possamos saber lidar com os nossos conflitos interpessoais. E eu queria que nessa noite você pensasse sobre isso. Deus nos salva, e enquanto nós estivermos aqui nessa vida terrena, precisamos amadurecer. E precisamos amadurecer porque certamente vamos ter muitos conflitos pela frente. E precisamos saber vivê-los. E nós queríamos, então, ler o capítulo 4 da carta de Paulo a Tiago. Os primeiros 10 versos. Para que a gente pudesse refletir sobre fortalecer a nossa fé para evitar conflitos interpessoais. Crescer na vida cristã para evitar conflitos interpessoais. Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 10. Diz assim o texto: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes? Por que não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros.
Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Nós precisamos redescobrir essa carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Tiago. Porque é uma carta que fala da nossa vida prática, da nossa vida ética moral. E como nós hoje estamos precisando de valores, de exemplos ético-morais entre nós. Tiago, irmão de Jesus, quando o nome dele aparece lá nos evangelhos, ele nem queria saber de Jesus. Ele considerava Jesus, o seu irmão, maluco, louco, lunático. E quando nós vemos o nome de Tiago novamente em Atos, a gente já vê Tiago como um dos líderes da igreja. Quando Paulo e Pedro têm aquela discussão a respeito da circuncisão, e eles vão lá para Jerusalém, e eles conclamam um concílio, é Tiago que dá a palavra final e que assenta a paz entre os discípulos. É esse Tiago que escreve, que recebe essa carta que é extremamente prática. E Lutero, por exemplo, ele não quis comentar Tiago, porque ele entendia na época dele que Tiago não deveria estar aqui no cânon sagrado, porque fala das obras mais do que a fé. E João Calvino também teve dificuldade de interpretar Tiago, justamente porque Tiago não fala de Deus, não fala do Espírito, não fala de santidade. Tiago fala da nossa vida prática, de como nós devemos nos relacionar conosco e com os irmãos, com o próximo, com todos aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Como é que toda a doutrina que recebemos, todas os princípios, os valores que estão impregnados na Bíblia, como é que isso vai criar um comportamento em nós? Como é que nós vamos concretamente demonstrar todo esse legado doutrinário, todo esse legado teológico, bíblico, na nossa relação no dia a dia com todas as pessoas que Deus colocou em nossa vida. E aí, então, irmãos, a carta de Tiago é uma carta que entendemos que é na nossa relação com os irmãos, que é na nossa relação com a família, com a parentela, com a vizinhança, com os colegas de trabalho, com nossos amigos de escola, que nós vamos crescer, que nós crescemos, que nós amadurecemos. Entendemos que esta carta de Tiago é importantíssima nos dias de hoje,
Porque muitos de nós entendem que espiritualidade é alguma coisa que diz respeito só a nós mesmos e a Deus. E a gente vive essa espiritualidade do jeito que a gente acha que tem que viver. E a carta de Tiago vai dizer para nós que se nós não conseguimos nos relacionar saudavelmente entre nós, se nós não conseguimos nos relacionar de forma fraterna, de forma amigável, de forma amorosa, carinhosa, não vale de nada toda a bagagem que pudermos assimilar dos princípios e dos valores da palavra de Deus. A nossa fé será morta, a nossa fé está vazia, a nossa fé não tem finalidade alguma. E na verdade, Tiago, por ser irmão de Jesus e por, num determinado momento da sua vida, admirar o irmão de forma extraordinária, ele trouxe dos evangelhos, das citações de Jesus, dos discursos de Jesus, da plataforma de governo de Jesus, muitas coisas para a carta dele. Porque ele entendia como Jesus que toda essa espiritualidade que a gente tanto busca, ela não pode ser mística, ela não pode ser um fim em si mesma. Ela serve para que possamos viver e viver bem aqui com todo mundo. Viver de forma que, no que depender de nós, tenhamos paz com todos os outros. Então é isso que Deus quer nos falar nesta noite. Nós precisamos de uma prática de vida cristã para enfrentar os conflitos interpessoais que todos nós temos, as nossas diferenças, as nossas divergências familiares, entre parentes, entre vizinhos, entre irmãos de igreja. Na verdade, a carta de Tiago é uma carta que propõe a nós alguns testes. E esse capítulo 4, que é o capítulo que nós lemos e que nos interessa nessa noite, é um capítulo que propõe a nós o teste do conflito interpessoal. Deus nos dá vários relacionamentos, alguns deles difíceis, alguns deles que exigem de nós conhecimento bíblico, exige de nós princípios e valores que só encontramos em Jesus, só encontramos na palavra de Deus. O capítulo 4 começa dizendo a nós que todos os conflitos que nós vamos experimentar, eles são provenientes do nosso próprio interior. Todos os conflitos exteriores que todos nós vamos viver todo dia, todo mês, todo ano, a vida inteira, eles começam dentro de nós. E não é dentro do outro, é dentro de mim, dentro de você. Porque todos nós somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa. E a nossa carnalidade vai sempre nos levar a fazer aquilo que Deus não gostaria que fizéssemos.
Por isso, Tiago começa dizendo que as contendas e as guerras, elas são consequência do que nós temos no nosso interior, do nosso egocentrismo, do nosso individualismo, do querer só para nós. Eu não sei se você já tinha percebido isso, mas é a mais pura verdade o que Tiago está dizendo a nós, de que nós temos problemas relacionais, nós temos conflitos, e sempre vamos ter conflitos, porque nós somos pecadores, porque nós somos imperfeitos, porque nós, muitas vezes, não calamos a nossa natureza desviada dos caminhos do Senhor. A palavra que está aqui no português como guerra, no original grego, é a palavra polemos, que é a raiz da palavra polêmica. E essa polêmica, ela nasce e é nutrida dentro de nós, porque nós somos polêmicos, porque temos uma natureza pecaminosa e agora essa natureza pecaminosa enfrenta a espiritualidade que Deus, que o Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor trouxe a nós. Então há uma guerra dentro de nós, há uma polêmica dentro de nós, porque a nossa natureza pecaminosa quer continuar fazendo tudo aquilo que fazia antes, não quer dar o braço a torcer, não quer se sentir derrotada, não quer entender que perdeu. Ela vai estar sempre lutando dentro de nós, e muitas vezes a espiritualidade vai ter dificuldade de abrir espaço em nós, porque a nossa natureza pecaminosa vai estar de forma polêmica, fazendo guerra em nosso interior. E como nós não admitimos isso, nós exteriorizamos essa guerra nossa para o outro. Então, daí surge todas as nossas contendas. Daí surgem as guerras até de nação contra nação. Porque nós estamos em guerra interior. Porque nossa guerra interior nós queremos resolver com uma guerra exterior. Nessa noite, irmãos, o Senhor Jesus, que sacrificou-se em nosso lugar e que nos trouxe a salvação, nos deu vida eterna, nos deu vida para que a gente reconheça que dentro de nós existe uma guerra, que dentro de nós existe uma luta, e que não adianta a gente exteriorizar essa luta e brigar com o outro, e conflitar-se com o outro. Nós precisamos resolver ela dentro de nós. E como é que nós resolvemos essa guerra dentro de nós? O capítulo, os versos que lemos, nos dá essa resposta. Nós precisamos deixar que o Senhor Jesus viva em nós. Precisamos deixar que a vida do Senhor seja a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando estava numa idade mais avançada, ele entendeu isso, ele experimentou isso, e ele legou isso a nós. Ele disse: olha, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele foi entendendo que ele não dava conta dessa guerra interior, e que a única forma de amenizar essa guerra interior era o Espírito tomar conta da vida dele.
o Senhor Jesus tomar conta da vida dele. E é isso que precisamos fazer, deixar que Jesus tome conta da nossa vida. A nossa vida não é nossa. Nós não temos condição de tomar conta da nossa vida. O Senhor Jesus, sim, Ele é aquele único capaz de tomar conta da nossa vida. De tomar conta da nossa vida sem tirar o nosso ser, sem machucar o nosso ser, sem violar a nossa identidade. Então, nessa noite, Deus nos fala, Deus nos exorta, Deus nos chama a resolver essa questão, ou a, no mínimo, pensar sobre isso. De onde vêm as guerras, as contendas? Elas vêm de dentro de nós. Elas vêm de dentro de nós porque nossa natureza pecaminosa, nossa carnalidade, nosso velho homem, seja lá como você queira entender, não sossega, não se considera derrotado, derrotada. Vai brigar, vai esperar que você, em algum momento, não vigie, para que ela possa aflorar novamente, para que ela possa vir à tona novamente. Vai esperar por um deslize de sua parte, por um desvio de sua parte. Vai esperar que você, porque está experimentando alguma situação adversa, pragueje contra Deus, pragueje contra o Senhor Jesus. E é nesse momento que essa natureza, que infelizmente temos que carregar até o último fôlego de nossa vida, nessa nossa vida terrena, vai querer brigar com a espiritualidade que o Senhor Jesus trouxe a nós. A fonte de todos os conflitos está nos prazeres que militam na vossa carne, diz Tiago. O que existe no exterior é fruto do que existe no nosso interior. O apóstolo Paulo, também pensando nessa mesma direção, ele diz lá em Filipenses: considere todas as pessoas superiores a você. Porque se você considerar todas as pessoas superiores a você, você não vai se contender contra elas. Vejam que não é uma exclusividade de Tiago pensar que o problema está dentro de nós. Que todos os problemas estão dentro de nós. Porque Jesus já sinalizava nessa direção. O apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, também levanta esse mesmo princípio. O problema somos nós. Por isso, pare de olhar o cisco no olho do outro e olhe a trave no seu olho. Por isso, nós somos o problema. Então, se temos conflitos, devemos voltar a nós mesmos. Devemos resolver em nós mesmos.
devemos nos dobrar, nos derramar diante do Senhor e pedir misericórdia ao Senhor, para que o Senhor nos livre dessa nossa contenda interior. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vejam, ele começa falando de conflitos até internacionais, e ele termina esse bloco de texto dizendo que nós somos o problema, que cada um de nós é o problema, que nós temos que resolver entre nós e Deus. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e aí então Ele vos exaltará. Irmãos, hoje de manhã, quem estava aqui certamente vai lembrar, nós falamos que o cristianismo, a palavra de Deus, o Senhor Jesus propõe a nós muitas coisas simples. E nós, por ser coisas tão simples, nós muitas vezes não acreditamos que essas coisas simples vão resolver as pendengas da nossa vida. E aqui o texto diz que o problema está em nós, que nós somos o problema. Isso não é complicado, é muito simples. Quer dizer que todas as contendas, todas as guerras, tudo que a gente vê no exterior é consequência do que está dentro de nós, é isso mesmo que está dizendo a Bíblia. É isso que a palavra de Deus está dizendo a nós. E como resolvemos? Resolvemos simplesmente nos entregando a Jesus, dando nossa vida, pedindo para o Senhor a cada manhã matar a nossa natureza pecaminosa, pedir para Jesus toda hora, todo momento, o tempo inteiro, para que essa nossa natureza pecaminosa não nos seduza, não nos leve a fazer coisas contrárias àquelas que o Senhor Jesus quer para nós. Simples assim, irmãos. E muitas vezes nós precisamos ir à justiça comum, à justiça eclesiástica, à justiça comum, a árbitro de paz, para resolver coisas que Tiago está dizendo para nós que está dentro de nós o problema. Os prazeres, irmãos, que militam na vossa carne, os prazeres, essa palavra prazeres, ela vem do grego edonon, que a gente conhece muito bem em português como hedonismo. Hedonismo, aquele que vive para os seus próprios prazeres. E nosso mundo de hoje é um mundo carregado de hedonismo. É um mundo carregado de eu tenho que buscar a minha felicidade. Mesmo que eu passe por cima do outro, mesmo que eu estrague a vida do outro, não importa. O que importa é que eu tenho que ser feliz. Essa é a máxima do hedonismo. E a outra expressão do texto, desse verso,
nos prazeres que militam na vossa carne, a carne é o ego, que nós conhecemos como egocentrismo, egocêntrico. Nós somos hedonistas egocêntricos. Todos nós somos. E deveríamos reconhecer essa nossa limitação. Deveríamos reconhecer essas coisas negativas em nós. Por isso, nós somos especializados em conflitos. Nós não precisamos fazer curso nenhum. É da nossa natureza pecaminosa entrar num conflito. Nós nos alimentamos dos conflitos. Os conflitos muitas vezes nos fazem viver coisas que a gente jamais pensaria que pudesse viver. Para enfrentar conflitos, nós arrumamos forças que nós não sabemos de onde atiramos. E pasmem, nós pensamos que Deus é que está nos bastidores nos dando esses conflitos. Nós não somos capazes de entender que nós mesmos criamos esses conflitos, porque eles estão dentro de nós, porque eles fazem parte de nós. Porque se nós ficarmos por conta própria, eles vão aflorar cada vez mais, eles vão se intensificar cada vez mais em nós. Então, irmão, significa dizer que quando entendemos que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, deveríamos diminuir os conflitos. Já viu crentes que, muito pelo contrário, eles aumentam ainda mais os conflitos? É algo que foge à compreensão da palavra de Deus. É algo que não tem respaldo na palavra de Deus. Porque só a espiritualidade, só a vida de Jesus em nós pode nos fazer amenizar os nossos conflitos interiores e exteriores. Só entregando nossa vida para Jesus, só nos sujeitando a Deus, purificando as nossas mãos, limpando o nosso coração, lamentando e chorando de vergonha, porque nem sempre fazemos aquilo que Deus quer que façamos, convertendo o nosso riso em pranto, nossa alegria em tristeza, se humilhando na presença de Deus, de Jesus. Então, Deus nos dá iluminação. Deus enche o nosso ser do Espírito dele. E as contendas vão diminuindo. Eu não sei se elas acabam, porque a nossa natureza pecaminosa, ela vai estar presente em nós, enquanto estivermos aqui. Mas muitos dos conflitos que temos, poderíamos não tê-los. Muitos dos conflitos que criamos, poderíamos não criá-los. Se nós nos agarrássemos ao Senhor, se nós vivêssemos a nossa vida nos enchendo do Espírito do Senhor. Os conflitos existem dentro de nós. Os conflitos surgem
na nossa exterioridade, porque nós não queremos resolvê-los interiormente e nós tentamos transferir aos outros. Principalmente quando o outro se torna um obstáculo à satisfação dos nossos prazeres. Principalmente quando o outro se torna um empecilho para tentar barrar o nosso ego e o nosso hedonismo. Irmãos, Tiago é uma carta consequência de tudo aquilo que vem sendo tratado nos demais livros da Bíblia. De todos os princípios, os valores, as doutrinas que precisam desembocar em nós para sermos homens e mulheres que da melhor forma possível vão viver, vão se relacionar, vão ser sal e vão ser luz. Vão edificar. Vão conciliar. Vão juntar. E isso só crescendo, amadurecendo em Jesus. Agora olha para você mesmo. O quão perto ou o quão distante você está dessa proposta que Jesus faz a nós. O quão perto você está de ser uma pessoa capaz de viver vários relacionamentos e evitar o máximo de conflito. E evitar o máximo de separação, de desconfiança, de ciúme. Nós estamos perto ou estamos longe? O Senhor Jesus nos salvou. Não foi apenas para a gente viver uma vida supostamente de espiritualidade só nossa, só para nós. Ele nos salvou para viver uma vida saudável com todos aqueles que Ele colocar no nosso caminho. Ele nos salvou para nos ajudar a matar a cada dia as nossas guerras e contendas interiores. Se matamos a cada dia nossas guerras e conflitos interiores, certamente nós vamos viver melhor com o outro. Vamos viver melhor com o próximo. Esse é um desafio para todos nós essa noite. Todos nós temos conflitos. São as nossas maiores dificuldades.
Nossas maiores dificuldades, elas estão relacionadas aos nossos conflitos interpessoais. Todos nós. Não há ninguém que não esteja nessa situação. E não resolvemos isso com dinheiro. Não resolvemos isso com academicismo. Não resolvemos isso com boa educação, com boas maneiras. Resolvemos isso entregando a nossa vida a Jesus. Resolvemos isso toda manhã, entregando nossa vida para Jesus. Dizendo para Jesus: Senhor, eu não quero ficar por conta própria. Se eu ficar por conta própria, eu vou criar mais conflito ainda. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Nessa noite, irmãos, Deus está trazendo a nós a maneira dele de resolver os nossos conflitos. E é difícil para nós, porque o texto diz que precisamos nos humilhar. E olha, a nossa natureza vai dizer para nós mesmos que isso é um absurdo, que nós não temos que nos humilhar. Humilhação não é para ser humano. A natureza pecaminosa vai dizer isso para você o tempo todo. Mas a palavra de Deus vai dizer a nós: é preciso humilhação. É preciso ir ao pó. É preciso reconhecer a nossa miserabilidade. É preciso reconhecer nossos limites, que são poucos. E é preciso se abrir para a soberania de Deus, para a infinidade de virtudes, de valores que só o Senhor tem a nos dar. É preciso admitir que nós não somos, que Jesus é. E que Jesus sempre seja em nós. Então vamos fazer isso. Cada um de nós, baixa a cabeça e vamos orar ao Senhor. Não olhe para o outro. Olhe para a guerra e para a contenda que está dentro de você. Veja que há uma luta interior no seu ser. E que não é você que resolve. Jesus já resolveu. Em Jesus nós estamos perdoados. Em Jesus nós temos nossos pecados expiados. Em Jesus nós temos o Espírito do Senhor que vai enchendo o nosso ser e que vai calando a nossa natureza pecaminosa. Para ter paz com os outros,
precisamos ter paz no nosso interior. E essa paz, só Jesus dá. Só Jesus traz a nós. Ele é a nossa paz. Com certeza, todos nós queremos nos relacionar saudavelmente com todo mundo que Deus coloca no nosso mundo. Então precisamos cuidar do nosso interior. Não nós, mas deixar que o Senhor Jesus faça o que quiser com o nosso ser. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor trouxe a nós um antídoto para que nossa vida não fosse tomada por guerra e contenda. O Espírito do Senhor que habita em nós vai amadurecendo o nosso ser e vai trazendo cada vez mais a mente do Senhor a nós, as virtudes do Senhor em nós, o amor do Senhor em nós, para que possamos viver em paz em nosso interior e consequentemente viver em paz uns com os outros, Pai. Senhor Jesus, o que está acabando com a humanidade são as guerras e contendas, Pai. Por causa das guerras e contendas, nós estamos matando uns aos outros, estamos esfriando o nosso amor, estamos tratando a vida humana como lixo, Senhor. E a Tua palavra vem a nós e diz a nós que as guerras e contendas, elas nascem dentro de nós. Elas não são exteriores. Elas estão em nosso interior, Pai. Então, Senhor Jesus, nós temos que nos tratar com o Senhor. O Senhor é o nosso médico dos médicos. O Senhor é quem sana a nossa mente. O Senhor é quem sana o nosso corpo. O Senhor é quem derrama em nós cada vez mais o Teu Espírito, porção dobrada do Teu Espírito, para que possamos ter o nosso ser oxigenado, para que possamos respirar oxigênio puro vindo do Senhor, Pai. Para que possamos purificar o nosso ser, que às vezes cheira mal, Pai. Por favor, Pai, diante dessa mesa que nos faz lembrar que o sacrifício do Senhor foi para sempre e eternamente. O Senhor fez tudo o que precisava fazer, Pai. Então, por que é que nós não nos dobramos a Tua soberania, a Tua majestade, o Teu poder e a Tua glória, nos entregamos, nos humilhamos? Por que é que ainda tentamos resistir, Pai? Tem misericórdia de nós, Pai. E traz paz ao nosso coração. Traz paz ao nosso ser, para termos paz uns com os outros. Nós Te louvamos, Te adoramos, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.